Olá, nessa aula a gente vai falar sobre a ferramenta Pincel. Essa ferramenta é um recurso que vai fazer com que a ponta dos seus dedos se torne um pincel para edições avançadas. Então, para que eu possa alterar o tamanho do pincel, eu posso aumentar ou diminuir o zoom da imagem e, ao tocar, no local, eu vou acessar os menus de efeito do pincel. Então, para quem tem um tablet, com uma caneta, ela vai se tornar uma ferramenta super funcional aí para fazer alguns tipos de correções. Nesse caso, a gente já falou na aula anterior aqui sobre a ferramenta seletivo, tá? Que ele vai alocar os points sobre as áreas que você vai criar como se fosse uma máscara. Agora a gente vai falar sobre a ferramenta pincel. Vou entrar aqui na ferramenta pincel. Ele vai demonstrar aqui as funções de como eu posso trabalhar com ele. Eu posso trabalhar clareando ou escurecendo, posso trabalhar com a exposição, posso trabalhar com a temperatura e posso também trabalhar com a saturação. São essas 4 funções que eu tenho aqui para utilizar o pincel. Nesse caso, eu escolhi essa imagem em primeiro momento porque eu tenho que recortar ela e depois tirar essa vinheta nas bordas dessa área branca. Vou concluir aqui, vou voltar na ferramenta cortar, vou selecionar aqui o tamanho original, vou definir ali, tirar o flash do fundo, vou aceitar ali a edição, vou voltar na ferramenta pincel e agora eu vou trabalhar com 2 possibilidades: clarear e escurecer. Se eu clico aqui sobre a região, da imagem, eu vou ter ali a usabilidade dele já atingindo aquela região que eu selecionei. Só que nesse caso aqui, eu não consigo ver a máscara, o que está sendo realizado. Então eu tenho a opção do olho e ele mostra a máscara que você está realmente realizando e atingindo aquela região com 10% do efeito clarear. Então olha aqui, ó, coloquei aqui do lado, coloquei ali do outro, tiro a visualização e limpei as bordas da imagem, deixando o fundo totalmente branco. Nesse caso aqui, eu selecionei essa opção, do efeito clarear e escurecer e poderia também estar trabalhando com a exposição. Nesse caso, eu tinha aqui no efeito clarear e escurecer, eu tenho 10, 5 e depois ele entra na ferramenta borracha, depois ele começa a escurecer, menos 5, menos 10, né? Então, nesse caso aqui, o efeito borracha também seria interessante nessa função aqui de eliminar essas regiões. Na exposição, eu vou dar um zoom aqui na minha imagem, eu vou deixar a exposição, tá, com 0,3, vou visualizar minha máscara clicando ali no olho e vou pintar algumas regiões que estão escuras da minha imagem. Lembrando que eu só estou trabalhando com 0,3 ali, né? Vou tirar um pouquinho de zoom, vou alterar aqui e fazer essa pintura nessa região aqui mais clara. Tiro a visualização, antes, depois, antes, depois. Então eu consegui trabalhar com a exposição da imagem, clareando algumas regiões de área de sombra, utilizando aqui a ferramenta exposição, tá? E também posso aqui voltar nessa área mais clara e escurecer, ó. Coloquei aqui exposição menos 0,3, volto de novo com o olho e pinto novamente aqui, ó, sobre a região do rosto. Você pode perceber que ele já entra já de uma maneira bem mais rápida nessa região quando eu trabalho com menos 0,3, tá? Tiro aqui a visualização, antes, depois, antes, depois. Então clareei o lado de sombra, escureci aqui as áreas que estavam com um brilho mais intenso, tá? Então isso daqui é só para mostrar o poder dessa ferramenta
Com o dedo se torna bem difícil, você tem que fazer várias vezes até realmente não afetar nenhuma outra região, mas ela funciona super bem, tá? Então vou voltar, vou cancelar essa edição, vou abrir uma outra imagem, tá? Não vou aceitar essa configuração, vou abrir aqui uma imagem que eu tenho aqui para fazer outra edição, vou voltar na ferramenta, pincel, e vou dar o zoom para mudar aqui o tamanho da minha ferramenta. Quanto mais zoom, você consegue controlar ela de uma maneira melhor, tá? Vou voltar aqui de novo, vou trabalhar com temperatura, temperatura mais quente ou temperatura mais fria. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com uma temperatura mais fria para apresentar para vocês o uso dessa ferramenta. Vou lá, né, pintar aqui o rosto, né, olha lá o que aconteceu. 0,3 ele já atingiu bem ali essa minha região do rosto, né, realizando essa modificação, tá? Se eu quiser aqui, ó, selecionar, mas ela não modifica, tá? Ela não é da mesma maneira com o ponto seletivo que a gente viu na aula anterior. Ele pinta, ele não cria ali uma camada de seleção que você pode voltar e editar. Nesse caso aqui, ele criou, ele já alterou sua fotografia e eu não consigo modificar. Vou cancelar, vou voltar de novo na ferramenta, pincel, e agora a gente vai ali para a última, que é a ferramenta de saturação, tá? Vou saturar tanto o olho como os lábios ali, o batom, né? Então vou colocar aqui 5 de saturação, já está selecionado em saturação, vou fazer alguns pequenos pontos aqui no olho, pode perceber que eu não consigo nem visualizar o que realmente está sendo inserido, agora que criou a máscara vermelha, tá? Criou a máscara vermelha, eu coloquei aqui vários pontos, então estou tocando na tela várias vezes, tá? Para criar essa saturação nessa região. Então ele vai atingindo, porque se eu for clicar e pintar, eu posso sair um pouquinho fora. Já no batom, vocês vão perceber a dificuldade aqui quando eu não tenho a caneta. Vou passando, tá? Tá com a máscara ativa, mas como a máscara tem quase que a mesma tonalidade do batom, eu não consigo visualizar o que eu estou fazendo. Então, às vezes é mais interessante até deixar desativo nesse caso a máscara. Olha lá, tô passando aqui no batom, deu bem certo a saturação. Vou voltar aqui, antes, depois. Olha o olho, olha a boca, tá? Então a gente passou por todas as ferramentas aqui, né? Principalmente aqui na saturação, vocês viram que tem uma função super importante aqui na fotografia, tanto de retrato ou como de paisagem, posso utilizar de uma forma totalmente diferente. Nesse caso, eu quis apresentar aqui com imagens de estúdio, né, como ela funciona super bem aí na hora de trabalhar, tanto na parte de clarear e escurecer para tirar áreas escuras que eu não preciso, a exposição para tirar áreas, por exemplo, de sombra. Olha aqui, ó, vou colocar 0,3, tá na parte de exposição, vou visualizar aqui e vou jogar em áreas de sombra, né? O 0,3 é a menor potência ali da ferramenta. Olha só que legal, antes, depois, tá? Então, ele vai dando um destaque na área da imagem e eu consigo utilizar essa ferramenta de forma gratuita. Vocês estão verificando aqui o poder de como esse software ele tem muitas funções, né? São mais de 29 possibilidades aqui de edição numa imagem. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com a ferramenta correção. É a mesma categoria que eu já vinha falado nas aulas anteriores, que eu vou trabalhar aqui com formas e possibilidades de trabalhar por camadas na imagem, ou no processo seletivo, ou no pincel, e agora, por último, a gente vai falar da ferramenta correção. Voltando aqui, tá? Vou mostrar aqui o antes, depois. Foi o uso da ferramenta que a gente fez aqui nessa imagem, tá? Extremamente aqui importante
essas modificações para dar um destaque na fotografia. Então, na próxima aula, enfatizando, a gente vai ver aqui a ferramenta correção. Até a próxima aula.